A gente conversa agora com o senador Carlos Viana, do Podemos, que é também presidente da CPMI do INSS. A nossa entrevista também conta com a nossa analista Luísa Martins. Senador, muito obrigado pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN em pleno domingo, viu? Boa noite. A Luísa, a todos os nossos telespectadores da CNN, é um assunto que todos nós brasileiros queremos saber. Há muitas explicações a serem dadas. Hoje foi o dia inteiro de negociações aqui com os advogados e principalmente depois da confirmação do Careca, com a preparação para que tudo amanhã corra da melhor maneira possível. Senador, se o Antônio Carlos não comparecesse, a comissão já previa solicitar um outro pedido ao Supremo Tribunal Federal, não é isso? Para a liberação, mesmo depois da decisão do ministro André Mendonça? Nós ingressamos com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o ministro fizesse uma revisão da decisão e que obrigasse o senhor Antônio Carlos Camilo a comparecer, uma vez que ele já estava comprometido com a ida, ele já estava devidamente intimado pela Polícia Legislativa, não haveria sentido nenhum que o ministro não permitisse a ida, ou mesmo dentro dessa questão de seguir voluntariamente. O ministro André Mendonça está seguindo, de certa forma, sendo coerente com os posicionamentos dele. A CPI do 8 de janeiro, por exemplo, ele também deu a uma testemunha o direito de ir apenas se desejasse. Mas nós temos, no caso do Antônio Carlos Camilo, um ponto muito importante, porque ele é um dos principais cérebros de toda essa história. Ele é um investigado. Ele não é uma testemunha simples que quis se apresentar. Ele é parte de um esquema onde as quadrilhas que assaltaram a Previdência Brasileira, todas passaram por ele e pelo Maurício Camisotti. Portanto, eles têm muito o que dizer e nós esperávamos que o STF, o ministro André Mendonça, ele deferisse o nosso mandado de segurança, mas não foi necessário. A defesa entrou em contato e confirmou a presença dele amanhã, a partir das 16h. Senador, vou passar a palavra para a nossa analista Luísa Martins, lá de Brasília. Luísa? Oi, senador. Boa tarde, quase boa noite já, né? Muito obrigada por essa entrevista no domingo, como disse o Leandro. Senador, esse tem sido recorrentemente o entendimento do Supremo em casos semelhantes. O senhor mesmo citou a CPI do 8 de janeiro, né? Mas a gente já viu isso também na CPI das bets, também na CPI até da Covid-19. O entendimento do Supremo tem sido de que, quando a pessoa já é investigada, obrigá-la a comparecer à CPMI equivale a uma condução coercitiva que já foi declarada uma prática ilegal em 2018. Como que a CPMI está se preparando, tendo em vista que essa decisão do ministro André Mendonça pode vir a se repetir outras vezes para outros convocados? Olha, Luiz, é uma boa colocação. 2 pontos importantes. Essas decisões vêm desde o início do meu mandato, quando fui relator da CPI de Brumadinho. Lá naquela época também nós tínhamos os habeas corpus para que as pessoas ficassem em silêncio. Mas acontecia um fato interessante. A pessoa chegava, começava não querendo falar, mas à medida em que nós mostrávamos que ela seria respeitada no posicionamento dela, que ela não sofreria nenhum tipo de ataque, por exemplo, ou mesmo de antecipação de condenação, porque nós não condenamos, né? A CPI não tem o poder de condenar ninguém, isso é do judiciário, elas acabavam cooperando. O mais importante é elas irem à comissão e lá, ao serem questionadas, mesmo que em uma resposta ou outra não queiram, elas possam se manifestar. Então, eu tenho muita confiança de que nós vamos, aos poucos, mostrando para os envolvidos em toda essa história que é muito melhor ir a uma CPMI, colaborar e nós buscarmos esclarecer a participação de cada um dentro dos casos. Nós podemos caminhar, por exemplo, até em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, a buscar delações. É um assunto polêmico, né, no Brasil, desde a Lava Jato, em que começou a ser usada, agora no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mas é um instrumento muito eficaz quando se quer receber uma colaboração e pode ser muito útil. Nós não temos ainda o poder de fazer delações, mas nós podemos, em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, buscar o entendimento tanto da Advocacia do Senado quanto do Supremo, para usar esse instrumento jurídico que agora faz parte do dia a dia. Um outro ponto também, Luísa, é que eu, como relator, como presidente, juntamente com o relator, nós vamos analisar, uma das sugestões é nós melhorarmos as leis das CPMIs. Nós precisamos deixar mais claro a possibilidade
temos um poder de polícia, a questão da prisão dentro de uma CPMI e as consequências do relatório. Hoje a lei tem muitas brechas e toda vez que você tem uma brecha, o Supremo Tribunal Federal vai lá e dá um entendimento diferente do parlamento. Isso tem sido recorrente nos últimos anos e um dos pontos que nós podemos tirar como conclusão dessa CPMI é uma melhora, uma elaboração de uma lei para investigação em comissões parlamentares de inquérito mais ampla e mais efetiva do que a atual. Agora, senador, a comissão também fez solicitações de quebra de sigilo, não é isso? E também de outro tipo de quebra. Eu gostaria que o senhor atualizasse a gente como é que está, se a comissão já recebeu esses documentos, se a equipe que analisa já teve contato com esse material e se os senadores começaram a analisar já ou não. Nós começamos a receber, primeiramente, as informações dos órgãos públicos que tiveram as solicitações de informações aprovadas pela CPMI. Foram quase 400 requerimentos de quebra de sigilo e, naturalmente, do envio dos relatórios, tanto do INSS quanto da Previdência, de vários ministérios, das polícias federal, como saída e entrada de pessoas suspeitas do Brasil. Esse material já começou a chegar. Essa semana recebemos da Polícia Federal todas as saídas do senhor Antônio Carlos Camilo do Brasil. Faltou uma informação de que qual o voo que ele deixou o país, né? Possivelmente isso não foi colocado no pedido, porque eles são muito estritos, pragmáticos em relação ao que está escrito. Mas nós já recebemos e já pedimos a complementação. Também recebemos do INSS uma série de informações sobre procurações do INSS que foram usados para os acordos de cooperação técnica. Estamos recebendo para essa semana já as contas em que foram depositados os valores das associações. Já podemos adiantar, por exemplo, que das 40 que estão sendo investigadas, 36 receberam repasses. 4 delas não conseguiram efetivar os ACTs no período em que nós começamos a investigar. Mas 36 delas, 4 das principais, foram as que mais receberam e estão diretamente ligadas aos nomes que nós queremos ouvir esta semana. Nós ainda não temos a confirmação da defesa de Maurício Camisotti, que está previsto para quinta-feira, mas espero que, diante do depoimento amanhã de Antônio Carlos Antunes, a defesa incentive o Maurício Camisotti a comparecer e a colaborar também conosco. Por quê eu digo isso? Porque nós estamos ouvindo, vocês viram aí as imagens do ex-ministro Lupe, ouvimos o ex-ministro Oliveira. Nós estamos num momento em que nós chamamos as pessoas, deixamos elas falarem livremente, porque elas estão indo muitas vezes como testemunhas, no caso do Lupe. Ele se apresentou como testemunha e falou o que quis. A partir de agora, nós vamos pegar as falas dessas testemunhas e vamos comparar com as informações das quebras de sigilo. Se nós entendermos ali muitas incongruências, como no caso do Lupe nós entendemos, né, vários pontos falhos, mudança de posicionamento, declarações diferentes do passado, essas pessoas serão convocadas à CPMI e serão confrontadas com as informações fiscais que nós tivermos. Será um novo momento para que a gente possa analisar claramente a participação de cada um. Então, por agora, ouvirmos com tranquilidade, mas com as quebras de sigilo, nós entraremos numa fase de mostrarmos claramente quem está mentindo ou não. Luísa? Senador, o senhor falou algo muito interessante que eu ainda não tinha ouvido, sobre a CPMI buscar uma interlocução com o Supremo para tentar delações premiadas, né, em relação às fraudes do INSS. De que maneira isso vai ser feito? O senhor podia detalhar um pouquinho mais de que maneira essa articulação vai ser feita? Se a CPMI vai pedir ao STF para propor para o Ministério Público ou a PF oferecerem acordos de delação? Enfim, detalhe um pouquinho mais para a gente como que isso vai se dar. Bem, essa é uma proposta que eu tenho e conversei já rapidamente com o relator. Amanhã quero conversar com ele mais em profundidade, que é nós, juntamente com todos aqueles que forem depor na CPI, nos comprometemos a buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, a abertura, o início das delações premiadas. Isso pode ser feito a qualquer tempo, hoje é feito apenas quando o Ministério Público entende e o próprio Supremo vai aceitar quando o processo está pronto. Como agora todos os inquéritos
e me parece que 14 estão com o Supremo Tribunal Federal, a nossa ideia é, além de compartilharmos informações, de recebermos do Supremo os inquéritos que já forem divulgados, que puderem ser divulgados, nós também conseguimos a colaboração das testemunhas e levarmos ao Supremo a proposta de uma delação premiada conjunta, em que ele possa fazer as mesmas declarações da Polícia Federal, fazer essas declarações chegarem ao Supremo e também durante a CPMI e, naturalmente, conseguimos arrancar dessas pessoas as informações que o Brasil espera, porque é impressionante como até o momento a gente só tem pessoas que nunca viram ninguém, não sabiam do roubo, nomearam as pessoas, como o ex-ministro Lupe nomeou, por exemplo, nomeou todos os investigados na fase do INSS, do governo dele, e não sabia de nada, ficou sabendo pela Polícia Federal. A mesma coisa, o ex-ministro Oliveira também tinha conhecimento. Um deles, por coincidência, chegou no escritório dele lá em São Paulo e comprou um álbum de figurinhas. Isso tudo gera na gente uma indignação muito grande, porque essas pessoas sabem, elas têm mais a informar, mas para a gente conseguir trazer isso de uma forma até espontânea, uma delação premiada para os principais envolvidos pode ser muito bem vista em conjunto conosco da CPMI e a própria Polícia Federal com a aprovação do Supremo. Agora, senador, rapidamente, o senhor citou agora há pouco que das 40 associações, 36 receberam repasses. Esses repasses foram enviados mesmo depois do escândalo? Agora, já de uns meses para cá, depois da operação da Polícia Federal, houve uma suspensão. Mas antes, a CGU fez uma notificação ao INSS, os repasses foram suspensos por um período, depois retomados. As recomendações da CGU foram completamente ignoradas por aqueles que participavam e tinham a responsabilidade de cobrir. Uma dessas decisões, por exemplo, partiu do ex-procurador do INSS, que, segundo a Polícia Federal, está no inquérito que nós tivemos acesso, teria recebido 17 milhões de reais. Ele, a esposa, que também estaria nesse esquema, seria a pessoa que deveria impedir, deveria, inclusive, ir à justiça para que fossem suspensas definitivamente todos os repasses, mas não, acabou aprovando, juntamente com os diretores do INSS de benefícios, o presidente do INSS que foi afastado e possivelmente até com o ministro da Previdência, que nós ainda não temos confirmação, mas não é possível que um ministro da Previdência, que chamou para si todas as nomeações dos nomes do INSS, não soubesse o que estava acontecendo. A CGU também, a meu ver, falhou, porque deveria, quando do retorno dos repasses, deveria ter ingressado novamente na Justiça, ou na Justiça, exigindo a paralisação dos repasses. Isso não foi feito. A mesma forma, há 5 anos, 6 anos, quando as primeiras denúncias começaram em grande quantidade, também ninguém tomou providência nenhuma. É uma coisa impressionante, como todo mundo sabia, teve acesso, toda a estrutura estatal que nós temos de defesa do contribuinte não funcionou. Agora, não funcionou por quê? Porque não tinha gente para poder... Não acredito. Não funcionou porque teve favorecimento político? É uma resposta que nós temos que dar à população. Não funcionou porque a quadrilha de servidores que vendia dados de governo em governo também continuou agindo e essas associações conseguiram, né, corromper ainda mais pessoas novas que chegavam ao poder? Outra pergunta que tem que ser respondida. Porque uma coisa é certa, o aposentado roubado, esse não é culpado. E, às vezes, ao que parece, a culpa é do aposentado, porque já que ninguém sabe de nada, mas essa estrutura ela está hoje muito bem definida nos inquéritos. O que nós precisamos apenas é que os principais cérebros, aqueles que distribuíram nas empresas fantasmas dos supostos acordos de funerárias, tratamento dentário, atendimento médico, isso tudo foi espalhado. A associação ficava com 40%, o resto ia para empresas satélites, vamos dizer assim. Essas duas pessoas, elas podem nos esclarecer com muita profundidade e nos dizer com clareza a responsabilidade de cada um, inclusive de servidores públicos. Nós conversamos com o senador Carlos Viana, que é presidente também da CPMI do INSS, a quem eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu, senador? Agradeço também a nossa analista. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.